Então, bom dia, pessoal. Hoje, 11 de outubro, sala 1. Então, vamos começar com o grupo de Educação Financeira no Ensino. Estou lembrando que temos 8 minutos, né, para fazer a apresentação, seguido das recomendações e comentários dos colegas e dos professores. Tá. Vocês já veem a apresentação? Estamos vendo. Sim. Pronto, beleza. Tá, antes da gente começar, eu queria só fazer um leve adendo, que antes o foco da gente estava muito focado na educação financeira no ensino, principalmente ensino fundamental, ensino médio e talvez até no ensino básico. Só que a gente notou que isso geraria alguns problemas para a gente, principalmente porque esse público não é um público muito que lida muito com dinheiro atualmente, né? ou no momento em que eles estão. Então, o que a gente percebeu é que talvez pivotar para um público um pouco mais velho fizesse mais sentido. É por isso que a nossa ideia está indo mais para um viés agora de um público jovem adulto, que seriam estudantes de faculdade, que tem essa dificuldade de entrar no contexto adulto, de lidar com dinheiro, de pagar um boleto, enfim, sabe, ter todas essas atribuições, essas responsabilidades da vida adulta e não está muito bem amparada pelo tipo de ensino e tipo de conhecimento que ela já teve durante a sua vida. Então, com esses adentos ditos, vou começar aqui. Eu queria dar só um dado para vocês bem interessante, que aproximadamente 3 em cada 4 brasileiros hoje em dia estão endividados. Aqui a gente não tem um número específico do quão endividados estão essas pessoas, mas, enfim, 74% das pessoas estão endividadas, então a gente percebe que é um problema sistêmico, né? A falta, é claro que existem fatores externos, mas 3 em cada 4, eu imagino que é um número muito alto, o que pode refletir um viés estrutural no problema e não só um problema focado em alguns aspectos, né, da vida das pessoas. Então, o que a gente percebeu, né, que o grande problema está principalmente não saber administrar essas entradas e saídas financeiras de dinheiro, e por isso as pessoas normalmente terminam ficando no vermelho e entram numa bola de neve, muito por elas não conseguirem gerar mais receita do que elas terminam consumindo ao longo dos meses, seja com faturas de cartões de crédito ou outros gastos. Então, o que foi que a gente percebeu como uma raiz do problema da gente, né? É que existe essa falta, esse déficit de educação financeira que impacta diretamente o setor produtivo do país. Porque você pensa, pessoas que têm menos capacidade de comprar, de serem consumidores, também vão ter menos capacidade de gerar riqueza, de fazer com que o país cresça. Então, a gente tem essa clara visão do impacto que todos esses endividamentos causam. E a gente também percebeu alguns aspectos, alguns tópicos, especificamente sobre como lidar com o dinheiro que estão muito em falta hoje em dia na sociedade. Principalmente noções básicas de dinheiro e transações, planejamento e manejo das finanças, ou seja, autocontrole, saber para onde o dinheiro está indo, ter uma visão de futuro, aplicação do conhecimento teórico de matemática básica. Então, não é tão prático para alguns entender como que essa matemática está sendo aplicada, como que a matemática que elas aprendem nas suas escolas é aplicado nas suas finanças, e também uma noção de risco e recompensa, saber se algo vale a pena ou não. Então, com isso, a gente pensou em algumas personas aqui que pudessem representar bem, a gente pensou em 2, que pudessem representar bem esses problemas, esses desejos, essas demandas. A primeira é a Suzana, que tem 19 anos, ela estuda farmácia na Federal. Ela recebe uma mesada dos pais só para suas despesas do mês. Ela tem algumas noções básicas de matemática, transações, nada muito especial, tudo que veio da escola dela, que era uma escola relativamente simples. Ela não tem muito dinheiro guardado, vive numa casa mais humilde e tal, tem uma vida simples, mas usa o celular diariamente para redes sociais, né? A gente vê esse fenômeno atualmente de literalmente todas as pessoas têm uma interação digital, ou quase todas as pessoas, principalmente jovens, têm essa interação digital em suas vezes. Então a gente
pode ver com uma certa oportunidade lá na frente. E de dores a gente tem como ela não necessariamente sabe a melhor forma de gerir o seu dinheiro e também não sabe onde encontrar essas informações. Mas, por outro lado, ela sempre sonha em viajar o mundo, né? Ela tem essa visão de poder aproveitar novas experiências, de ser uma pessoa completa, e ela tem esse sonho em viajar, né? Por outro lado, a gente tem o Roberto, que já é uma pessoa um pouco mais velha, tem seus 34 anos, professor de inglês. Ele trabalha em dois empregos diferentes, né? Em dois ambientes diferentes, e por isso ele tem uma quantidade de tempo muito reduzida. Mas ele tem um certo problema com o controle das suas finanças, né? Do seu dinheiro. Então, ele termina se endividando muito por gostar de fazer compras, esse tipo de coisa. Ele tem um estilo de vida bem pautado no consumo. Então, ele usa sempre seu celular no seu tempo livre, já que o tempo livre não é tanto. Então, ele gosta de aproveitar, gosta de talvez ir para o cinema, enfim, gastar o seu dinheiro. E suas principais dores são que não sabe gerir justamente esse dinheiro que ele ganha, que não é muito, e constantemente gasta mais do que ganha, o que pode gerar aquela bola de neve que eu comentei lá atrás. E de desejos, principalmente ele sonha em quitar suas dívidas e fazer uma viagem, um intercâmbio para a Inglaterra, até para aumentar seu currículo. É um sonho desde novo conhecer esse país, que é a terra do idioma que ele tanto gosta, enfim. Então a gente percebe esses dois perfis que têm uma clara semelhança, principalmente na parte das dores. De não ter uma noção clara de como usar o seu dinheiro, de como aplicá-lo, enfim, aquelas noções que eu comentei lá atrás. E a gente viu também, deu uma olhada para algumas ferramentas, né? Algumas ferramentas que a gente tem hoje em dia na sociedade, já bem consolidadas, são principalmente celulares, computadores, até os tablets que estão tendo uma relevância um pouco maior hoje em dia. A gente pode perceber esses artefatos nessas ferramentas. E qual que seria um potencial de impacto que a gente vê para esse produto que a gente vem a construir, né? Principalmente mudar a realidade de jovens adultos no Brasil. Isso vamos dizer que é a missão da gente como projeto. Então, apesar da gente não focar muito no produto ainda, no que seria essa solução, a gente tem uma visão de que a gente consegue produzir algo que mude essa visão, essa lógica, esse estigma que as pessoas têm das finanças, principalmente nesse começo da vida adulta, né? A gente notou também algumas gambiarras que as pessoas terminam enfrentando ao longo do processo de buscar esse conhecimento, que são principalmente consultar com alguns conteúdos não confiáveis, ter alguns tipos de investimento de baixo rendimento, estar suscetível à pirâmide financeira, muito por não entender a lógica de uma pirâmide, como que o dinheiro, por que o dinheiro existe, de onde vem o dinheiro que você ganha, enfim. E também alguns empréstimos de parentes e amigos. Então, você percebe que existem essas gambiarras, tão longe de serem a solução ideal para esse problema. A gente deu uma olhada também em alguns concorrentes, né? A gente comentando muito sobre a ideia, a gente deu uma olhada bem legal e a gente percebeu que existe hoje uma cartilha bem interessante, tem um tipo de conteúdo bem abrangente, bem, ao mesmo tempo abrangente, mas também ele entra nas especificidades do que é educação financeira, e ele constrói uma base boa, que é essa cartilha do Banco do Brasil, é um conteúdo bem legal. A gente também deu uma olhada no Khan Academy, na Udemy, e na edX também, que são basicamente agregadores de cursos, agregadores de materiais didáticos, de conteúdos. Então, a gente deu uma boa olhada nesses concorrentes, que vão muito provavelmente pautar escolhas no nosso produto. E a gente também olhou bem algumas inspirações. São os produtos, conceitos que a gente acredita serem muito legais se a gente conseguir aplicar de alguma forma na visão da gente. Então, a gente primeiro deu uma olhada em conteúdos de finanças, como, por exemplo, Jovem Negócio, Me Poupe, Nord Research. Então, existe um formato de conteúdo que hoje em dia é muito popular e que dá certo. A gente também percebe um fenômeno, né, na sociedade, que é o TikTok, que é essa pegada muito de conteúdos rápidos, dinâmico. Eles também têm um esquema de bonificações. Então, talvez aplicar esse conceito para o jovem adulto faça muito sentido. E a gente também deu uma olhada nesse site Brilliant. Eles têm uma metodologia muito legal para estar criando para estar estruturando, na verdade, a forma em que você aprende algo. Então, eles têm uma didática muito interessante. Trabalham com animações, interatividade.
Então, pode ser uma fonte muito rica para a gente. E, por fim, a gente queria só comentar um pouco mais sobre quem que é o usuário, né? São principalmente esses jovens adultos com pouco conhecimento de finanças, como eu já tinha comentado lá atrás. E a gente, quando pensou também nos possíveis clientes, porque a visão da gente está muito enviesada, por enquanto, para um público B2C, né? Mas, pensando lá na frente, pode ser que um público B2B também venha entrar nessa jogada, talvez como anunciantes, como algumas empresas que podem participar de bonificações. Então, a gente pensou um pouco no modelo de negócio, mas a gente preferiu focar mais nesse usuário, estruturar melhor quem que ele é, quem que é o nosso público-alvo. É isso, gente. Obrigado, Arthur. Abrimos agora para os comentários dos colegas. Colegas Perguntas. alunos. Muito bem, Pedro. Isso aí. Hora de dar aquela... Não só elogio, mas também perguntar as coisas. Talvez parte de você seja do público-alvo aí, Tem a oportunidade aí de tirar as dúvidas direto com o pessoal. Vamos, então, agora com os professores. Vamos lá. Fernando. Obrigado, Léo. Parabéns aí, pessoal, pela apresentação. A apresentação tá bem bonita. Acho que é um tema bem relevante. Eu tenho alguns tópicos pontuais para falar, tá? O primeiro slide de vocês, ele parece bem chocante, mas eu não sei se ele é o mais adequado, né? Quando você coloca que 3 em 4 brasileiros são endividados, é que eles estão com algum tipo de financiamento, por exemplo. Porque uma coisa eu entendo que o endividamento recorrente ou sem consciência, aquele que você fala do rapaz ali que não consegue sair, esse sim é problemático. Agora, você ter o pessoal, às vezes, fazendo um financiamento, sabendo jogar o jogo, isso não necessariamente é um problema, correto? Sim, concordo. Então, acho que mais... Como é que você acha que seria melhor da gente estar colocando? Então, assim, fica a reflexão. Você pode colocar desses endividados e pode colocar, por exemplo, quantidade de pessoas que estão eventualmente negativadas, por exemplo. O índice de negativação é aquele que, de alguma forma, ele não pagou alguma coisa. Não consegue pagar, né? Não consegue pagar. Aí, talvez seja isso. Entendi. Tá? Até porque se tivesse condições de estratificar isso por renda, você vai ver que tem gente que está endividado, mas está em dia, não está negativado, tem até uma renda alta, tal. Mas assim, não que seja um indicador ruim, ele só tem que ser contextualizado adequado. Acho que o mais adequado talvez seja esse de pessoas negativadas. Você pode afunilar, né? Dizer isso e depois Isso, dizer desse pessoal aí e tal. Não, acho que a ideia de vocês de mudar a persona pode ter, assim, vocês é que sabem, tem espaço para as duas coisas. O legal é vocês serem trazido para alguém que já vai estar sentindo na pele isso, pode ser mais interessante aumentar a adoção. Do ponto de vista do problema, talvez começar mais cedo pode também ter um efeito interessante, até porque, às vezes, sem a gente perceber, as crianças acabam tendo um potencial de mudar o comportamento dos pais. Devagar, mas pode, né? Mas, assim, não em relação, talvez, a uma coisa tão complexa, mas tranquilo. Acho que vocês falam bem do problema, não vou tomar muito tempo, acho que só no final aí você já traz umas reflexões interessantes, mas acho que não cabem nesse momento. Por exemplo, falar em relação ao modelo de negócio, se é B2C e tal, porque a gente ainda está nessa fase de pensar sobre o problema. Você olhou aí os concorrentes, tudinho, e é interessante. E uma coisa, quando chegar mais lá na frente, é pensar nesses modelos, mas
B2C é um pouco complicado. Mas, enfim, de forma geral, parabéns aí pelo andamento. Eu até coloquei um videozinho para vocês que pode ser interessante também. É um videozinho de 30 minutos, que talvez não para vocês, mas para servir de conteúdo base aí para os colegas de vocês, que vocês queiram quando estiverem falando sobre conteúdo. Beleza? Passa a palavra, Gilberto, tá contigo. Não, Quer dizer, foi nos- rápido, é só para dizer que esse é um ajuste normal, não é uma pivotada, não, entendeu? Tá beleza, eu acho que faz sentido você focar num público que lida mais com dinheiro, então tem um potencial melhor de precisar de algum serviço que vocês ofereceram. Agora, vocês, como estão reajustando, vão ter que pisar um pouco mais no acelerador aí no resto, para poder a gente. Você ainda tem que fazer as análises dos concorrentes, do que o pessoal. Tem alguns que apareceram, algumas inspirações concorrentes. Não sei se vocês conseguiram mapear tudo que está rolando nessa área, entendeu? Vocês acham que cobriram tudo ou não? A gente está bem Porque satisfeito. Talvez o que faltou aqui, pelo menos no slide, é análise um pouco mais profunda, né? A gente já deu uma estudada. porque eu vi muito Uhum. curso, sabe, Arthur, aí. Mas assim, Sim, quando sim. você vai para um público mais velho, será, assim, a sensação que eu fiquei é que vocês cobriram um certo tipo de concorrente. E o outro, não tem nenhum outro, assim, sei lá, eu sei que existe hoje gente que, por exemplo, se propõe a ser o educador, o orientador financeiro da pessoa. Tem gente que dá consultoria, faz coaching, coisa esse tipo de coisa. Tem Incluso, eu tenho, youtuber, ganha dinheiro com isso. E que ver eu se me senti permite, falta. se me Vai. permite, tem uma youtuber muito conhecida, muito que está bombando, ela está aqui do Recife, a Nath Finanças. Ela se propõe a levar a educação financeira para classes C e D, dando algumas sugestões sobre justamente a problemática que foi colocada aqui pelo grupo. Então, eu recomendo fortemente dar uma olhada, principalmente no que da forma como ela está levando esses conceitos para o público dela, né, para a audiência dela. Legal, bem legal. Como é que é o nome mesmo? Nath Finanças. NATE? Nathy, Ah, ok. não? Ok. NATI. Acho que é Uhum. NATH. Mas Nath tem gente, Finanças. tem gente, inclusive tem um cara, vou me lembrar o nome dele agora, daqui a pouco. Tem um Mas cara daqui tem muito bom. gente que está publicando livro, tem YouTube, tem gente entrando nessa área, entendeu? Então eu achei que os concorrentes de vocês não cobriram tudo, entendeu? Tem vários aí. Acho que a GB colocou muito bem aí. Acho que vale a pena ampliar isso aí. Massa, beleza. Bosco, tu queria falar? Sim, queria dizer que o pessoal acho que está caminhando bem no trabalho de vocês, mas tem alguns comentários. Pegando o gancho inicial do Fernando, na hora de colocar essas informações que vocês trouxeram, bota uma pequena referência, sei lá, tipo assim, da revista onde vocês viram, alguma coisa assim, né? Para não ficar por exemplo, aquele primeiro dado lá dos 74%, né? Podia ter, talvez, no canto inferior direito, uma mençãozinha de onde foi que vocês viram aquilo. Essas palavras, esses concorrentes, por exemplo, aí, eu sugeria que vocês colocassem imagens, né? De repente, bota lá um ícone do Khan Academy, da Udemy, esse Coursera, entendeu? Coisas para não ficar necessário as pessoas lerem, para a pessoa bater o olho e identificar. Então, enriquecer um pouco mais com figuras a apresentação. E volta lá naquela parte daquele que tem aquelas 4 setinhas lá do que falta. Pronto, esse aí. Ó. Vocês colocaram aí 4 tendências ou possibilidades, né? Do que está faltando para as pessoas melhorarem sua educação financeira. Quais são desses daí o que vocês mais encontraram e qual foi o que vocês menos encontraram? O que você acha que é mais repetido aí pelos outros concorrentes e o que é menos enfatizado pelos concorrentes? Diga lá. Legal. Pensando aqui, eu acredito que está muito mais voltado a esse aqui. Noções básicas, é uma mistura, na verdade, entre dois. Noções básicas de dinheiro, transações e planejamento e manejo das finanças. Eu acho que
muito mais esses dois aqui do que os outros dois de baixo. Mas é uma mescla, sabe? Eu não sei se eu poderia dizer exatamente que um que tem um impacto tão grande. Eu diria que são um pouco misturados. Eu concordo com você. Os de cima, eu diria os dois de cima e o de baixo da direita são que os YouTubers, o povo por aí mais ataca. Provavelmente, acho que um dos mais complicados é essa noção matemática, né, financeira. Porque, por exemplo, uma das razões que eu acho que as pessoas se dividam tem muito a ver com elas não terem o entendimento do que vai acontecer no futuro com a dívida que ela contraiu hoje, né? Ou o que ele poderia ganhar no futuro em função de uma aplicação feita hoje. Porque são processos não lineares, né? E nós, humanos, não somos muito acostumados a pensar com processos não lineares. Então, eu acho que era interessante vocês ponderarem aí, em termos de concorrências e oportunidades, onde vocês poderiam atacar versus o que já tem sido feito, entendeu? Gostei muito, Mas gostei eu muito. acho que vocês estão indo num caminho bom. Emanuel? Tudo bom, pessoal? Bom dia. Obrigado, professor. Pessoal, eu achei bem legal a tua proposta. Parabéns pela proposição. Eu só tenho um questionamento. Eu não sei se no momento que a rede deu uma cortada aqui, eu não consegui observar isso, mas eu queria esclarecer essa dúvida com vocês. Vocês conseguiram obter as informações desse recorte de público como? Vocês fizeram entrevista com pessoas, vocês passaram formulário. Me explica um pouquinho dessa tua trajetória bem rapidinho. Pronto. Nesse momento, como a gente deu uma pivotada, né, a gente terminou ficando com o tempo um pouco mais curto. Não deu para a gente fazer o que a gente quer fazer na próxima semana, que rodar no caso dessa semana, entendeu? Que é rodar um formulário com alguns estudantes, para validar um pouco essas teses que a gente tem, essas premissas. Mas como a gente pivotou, acho que foi mais ou menos na quinta, sexta-feira a gente tomou essa decisão, aí ia ficar um tempo um pouco curto, somente pelo feriado, né? Mas a gente já está no roadmap da gente fazer essa pesquisa. Tá, eu sugiro realmente que tu coloque essa pesquisa, talvez seja interessante como um ponto emergencial, crítico aí da tua proposta, porque é o seguinte, eu estou sentindo falta de um recorte. Como os professores colocaram muito bem, você tem Nato Finanças, que ela trabalha com um recorte de um público, entendeu? Você tem aquele pessoal do Touro de Ouro, que já tem outro público. Você colocou um cara de meia idade, que já é outro público. Você colocou um jovem, que já é outro público. E aí eu te pergunto, nesse mar de informações que a gente tem com relação à gestão financeira, você também vai ter que fazer uma análise com relação ao conteúdo que você vai estar repassando para ajudar essas pessoas, né? Não sei se essa é a tua proposta, isso pode ser uma análise tua, a como melhorar essa gestão financeira, mas de alguma forma você vai ter que passar informação ou conteúdo. De onde você vai tirar isso? Qual seria o mais indicado para esse teu público? Então, assim, eu tinha até outras perguntas, caso você já tivesse um recorte pré-estabelecido, mas eu acho que é importante você agilizar esse ponto de conversar com as pessoas, tentar entender o que elas realmente esperam de um público que quer controlar melhor suas finanças e como ela vai fazer isso, entendeu? Para que você tenha recortes e tenha um cuidado de procurar fazer essa análise, obtendo informações de vários pontos, da periferia, da zona sul, da zona norte, de várias classes sociais, porque essa diversidade, entendeu, de opiniões é que vai te ajudar bastante nisso aí, entendeu? Tem gente que é desorganizada e tem dinheiro, tem gente que é extremamente organizado e ganha bem pouquinho e está melhorando sua condição de vida em virtude disso, entendeu? E eu acho que isso é importante, tá? É só isso. Obrigado, Manuel. Nossa, valeu, obrigado. Vamos agora com o próximo grupo. Só rapidinho, mano. Bom, vai. Acho que seria importante também vocês escutarem outras pessoas que não só, digamos, quem está endividado, quem está querendo
aprender sobre isso. Poder conversar, talvez, com, por exemplo, com toda essa... Poder pegar um bocado desses youtubers aí e perguntar para eles qual é a sua maior dificuldade de ajudar essas pessoas. Talvez eles tenham um consenso aí ou não, do que está faltando, né? Eles já são pessoas que estão já há um bocado de tempo nessa área. Talvez eles possam trazer algumas luzes. Conversa com outras pessoas, que não somente os usuários. Tenta botar outros atores envolvidos nessa questão, né? Acho que só nesse gancho final do Bosco, acho que tem dois perfis principais, né? Esse pessoal que quer, sei lá, melhorar, sair de uma situação que não é saudável para uma situação saudável de ponto de vista financeiro, e talvez aqueles que estão com um pouco de receita sobrando, dinheiro sobrando, e que querem saber investir, né? Para ganhar autonomia ou independência, construir a independência financeira. Mas isso é um palpite, vou verificar se é isso mesmo. Mas beleza, pessoal, muito bom. Foi. Eu só faço uma pergunta, só que eu vou fazer para todas as equipes. Vocês hoje, embora hoje é um dia especial, mas só para a gente continuar rastreando aqui, quantos vocês são do grupo? Normalmente vocês aí são 12, não é isso? O tamanho da equipe. E hoje tem quantos aqui? Não sei dizer, não sei. Tem que olhar. O pessoal escreve no chat aí quem for do teu grupo, Arthur. Tem um monte de eu aqui, beleza. Então tem Pedro, O pessoal tá em peso aqui. Ramon, Jonas 3, Bruno 4, Gustavo 5, Lucas 6, Érico 7, Cristóvio 8, Everton 9, mais Arthur 10. Beleza, valeu. Tranquilo. Vamos agora ao próximo grupo, que vai ser Moradia Sustentável. Pode ser a gente, professor, o grupo de moradia compartilhada. Ok. Posso compartilhar Então, minha tela? vai compartilhando sua tela, Vai. por favor. Só um minutinho. Eu parei de compartilhar. Pode. Peraí, só um minutinho. Eu sou meio leigo aqui nesse Zoom. As 3 apresentações. Só compartilhar. Pronto, acredito que vocês estejam vendo, né? Deixa eu voltar, né? Sim. Pronto, deixa eu só disparar meu tempo aqui para Então, não ficar perdido. Pode ir? quando quiser, pode começar. Ok. Então, bom dia, pessoal. A gente é o grupo de moradia compartilhada. A gente vai apresentar um pouquinho para vocês da nosso caminho até aqui, a questão número 3. Bom, então, segundo o Censo da Educação Superior do Ministério da Educação, o Brasil possuía em 2018 cerca de 8 milhões de jovens universitários. E desse número, quase 2 milhões tiveram que sair da casa da família para poderem estudar. A gente vê aí um número de quase 25% dessa população. Nesse contexto, então, é bastante comum no ambiente universitário a criação de moradias compartilhadas, onde jovens universitários reúnem-se em pequenos grupos para compartilhar uma moradia. A gente se interessou por esse recorte do universitário e, por conta disso, a gente realizou uma pesquisa de campo com eles, através de um formulário online, que contou com mais de 108 respostas, e dentre elas a gente destacou que 49% possuem entre 18 e 23 anos e 33% têm uma experiência de moradia compartilhada. A gente perguntou a eles quais seriam as principais dificuldades deles nesse contexto de moradia compartilhada, e a gente percebeu que elas são divididas em dois grandes grupos. O antes de ingressar, propriamente dito, no ambiente da moradia compartilhada, que seria, então, encontrar pessoas que possuam hábitos semelhantes, mas também encontrar um local adequado para que você possa morar, né? E, além disso, a gente tem outro grupo de dificuldades, que é especialmente relacionado já ao convívio da casa, especialmente a divisão das tarefas domésticas e também a divisão das finanças da casa. Nesse sentido, então, nós analisamos os concorrentes, que são coisas que já estão sendo utilizadas nesse contexto. No contexto de encontrar uma pessoa, ou de conectar pessoas e locais indicados para a prática de moradia compartilhada, a gente destaca o Roomie. O Roomie é um aplicativo que permite conectar pessoas, né, que tenham quartos disponíveis e que estão procurando uma determinada moradia.
Não somente isso, mas também temos, inclusive, uma alternativa brasileira, o RoomGo, que tem um propósito bastante semelhante. Você tem um perfil e consegue buscar quartos disponíveis, tanto para anunciar, quanto para fazer uma proposta para inquilinos. Outro concorrente que a gente também encontrou é o Splitwise, que aí já seria para encontrar uma forma de realizar a parte já no contexto da casa, né? Nesse caso, o Splitwise ele permite realizar a divisão financeira da casa. Ele permite dividir contas entre os moradores. Então, cada um vai lá e registra os gastos que estão tendo e você consegue ter um controle de quem está devendo, quanto quem já pagou e tudo mais. Nesse contexto também, nós definimos algumas referências e algumas inspirações para o nosso projeto. Em especial, nós utilizamos algumas coisas que não necessariamente poderiam estar diretamente relacionadas ao contexto de moradia compartilhada. Então, uma das inspirações que a gente achou interessante foi o do Tinder. O Tinder é uma plataforma que geralmente é utilizada para relacionamentos e que permite que pessoas que possuem um interesse em comum consigam encontrar-se. E a gente percebeu que eles realizam isso através, então, de você ter uma primeira visão da pessoa e você consegue dizer, essa pessoa me interessa ou não. E a gente achou esse modelo de interação bastante interessante, né? Outra coisa que a gente achou também interessante é uma coisa que existe dentro do Facebook, que ela permite que as pessoas que não necessariamente tenham interesses em comum possam interagir. Pessoas que tenham interesse em comum possam interagir, inclusive através de grupos e comunidades. Não somente por isso, várias pessoas postaram que responderam ao nosso formulário, informaram que elas acabaram conhecendo as pessoas com quem elas dividem a moradia hoje em um grupo do Facebook. E, nesse cenário em especial, o grupo de Facebook da Universidade Federal de Pernambuco. Outra inspiração que a gente teve é a ideia da criação do quadro Kanban. O quadro Kanban é uma forma bastante comum dentro das práticas de metodologia de desenvolvimento de software de você organizar um fluxo de trabalho. Sendo que, e isso é feito através de uma organização visual. Você tem um quadro com colunas que permite que cada um tenha uma noção das atividades a serem realizadas em um determinado procedimento. E, por último, mas não menos importante, vem um clássico das famílias brasileiras, que são as planilhas de orçamento. Tanto digitais, como, por exemplo, utilizando uma planilha do Excel, uma planilha do Google Sheets, como também do ponto de vista mais analógico, por assim dizer, né? Então, aquela pessoa que tem um caderninho que anota as finanças e tudo mais, e ele entrega um valor bastante simples, que é o controle das despesas financeiras. Também uma dificuldade apontada pelos usuários do nosso campo de pesquisa. E eles realizam esse controle de despesas financeiras através de uma interface simples, porque é bastante simples para o usuário ir lá e colocar as despesas que ele teve, as receitas, e que permite uma visualização bastante macro da organização financeira da casa. Então, no mais, é isso. Muito obrigado. A gente está aberto agora para as colocações de vocês. Beleza. Colegas, alunos, observações, sugestões, Gente, como é que eu faço? críticas. Vamos lá. Se manifestem. A palavra está com vocês, né, gente? Não tenham vergonha, não. Faça elogio, nem que seja, deixa eu pensar nisso, que tal, já viu aquilo? Vamos lá, se manifesta. Incluso pode ser aqui pelo chat, né, também. Claro. Quem tiver vergonha de falar. Vamos, gente. Nada? Todo mundo dizendo gostei, cobriram bastante coisa, achei ótimo. Então, bom. Acho que não tem dúvidas, não. Vamos embora. Ninguém aqui está procurando moradia compartilhada, né? Os universitários aqui estão resolvidos. Já estou vendo. Estão todos resolvidos. Quem quer começar de nós agora? Eu tenho umas perguntas, mas se quiser variar aí para... Não, meu... Vai, frente. Não, legal. Eu perdi o iniciozinho, tive que sair aqui rapidinho. Vai no slide 3, por favor, ali, que eu comecei a ver a partir do slide 4, 5 ali, né? Quando você fala do pessoal buscar moradia compartilhada, que tipo de... Assim, em que contexto... Tem esse contexto de jovens universitários. Então, é moradia compartilhada, mas sente falta de por quanto tempo? Tipo assim,
uma coisa é você buscar, sei lá, tem o Airbnb que você pode alugar um quarto, alugar um cômodo, né? Alugar a casa toda. E para vocês aqui, quando vocês falam da questão da moradia compartilhada, é encontrar uma moradia para passar qual horizonte de tempo? Eu acredito, que talvez tenha ficado, para a gente pode ter ficado implícito isso, né? Mas eu acredito, como são na situação de jovens universitários, seria na situação de você encontrar uma moradia para você compartilhar durante o processo, a sua formação universitária, né? Não, legal. Mas eu acho que é interessante isso estar explícito, porque essas questões vão começar a trazer, talvez, detalhes sobre as condições de contorno, por exemplo. Não é pensar na solução agora, é pensar no problema. Por exemplo, um dos problemas para quem vai alugar imóvel, vocês chegaram a ver o pessoal questionando questão, como é que eu faço? Por exemplo, eu sou novo na cidade, eu venho, sei lá, principalmente agora que a gente tem o SISU nos últimos anos, então a gente começou a ver essa mobilidade, né, pelo país mais frequente. Então, tem gente aqui em Recife, de outros estados, numa proporção maior do que tinha 10 anos, por exemplo. Então, vocês tentaram olhar do ponto de vista da jornada do usuário que tenta alugar uma moradia, mesmo que seja para compartilhar ou sem compartilhar. Vocês chegaram a pensar nisso? Chegaram a ver os problemas relacionados a essa jornada? Por exemplo, conseguir um fiador? Entendo. A gente visualizou essa informação no formulário, e de que, especialmente, uma das coisas que... As duas coisas, na realidade, que as pessoas mais pontuaram foram, inclusive, essas que a gente pontuou aqui no ponto de vista inicial. Em especial, de encontrar o local da moradia. Por dois motivos. Primeiro, encontrar as pessoas mesmas para morar com a pessoa, para dividir no contexto da moradia compartilhada, mas também, e isso agora vai entrar um pouco de especulação da parte da gente, mas porque também a pesquisa da gente foi focada na moradia compartilhada, né? Mas assim, de que muita gente comentou de que é difícil também você conseguir encontrar locais adequados. Então, por exemplo, muita gente comentando, é difícil encontrar um local que seja próximo da Federal. No Zap Imóveis, por exemplo, era muito difícil encontrar, que foi uma das funcionalidades que as pessoas utilizaram. Ou então de dizer, às vezes em X aplicativo só aparece muito República, entende? Então, nesse sentido, a gente acabou achando complicado. Mas o que vocês estão propondo, de certa forma, é como montar pequenas repúblicas, né? Sim, a priori sim, verdade. Né? Então, assim, por isso eu também senti falta, não sei se do termo ali e tal. Uhum. É interessante, assim, você falar, cuidado, aqui o método tem uma das premissas, né? Que nós, quando estamos vivenciando o papel que vocês estão desenvolvendo, a gente tem que partir do princípio que o que nós temos são, no máximo, boas hipóteses no primeiro momento. A gente pode ter uma hipótese muito boa que se confirma com o experimento, a partir dos dados que vocês vão coletar. Então, quando você fala ali, vamos ter que especular, cuidado. Vocês podem fazer premissas, tá? Assim, colocar algumas coisas ali para formular algumas hipóteses, mas é interessante que vocês tentem visualizar isso, porque senão vocês podem acabar passando por cima. Toda premissa tem um risco associado, e você pode ter o risco de passar, talvez, pelo ponto-chave. É interessante, vocês estão num caminho legal, de parabéns. É interessante. É bem organizada a coisa, né? Talvez eu sinta falta um pouco de vocês mergulharem um pouco mais aí nessa jornada do usuário. O formulário é muito bom nesse primeiro momento, mas aí depois Léo pode dar umas dicas aí, Léo é especialista aí e tal, mas é interessante vocês coletarem esse sentimento das pessoas. E eu acho que uma das partes que não apareceu aí é essa questão em relação à formalização dos contratos. Fiador, tem umas coisas que são, sei lá, cada lugar é um lugar diferente. Complicado. E aqui em Recife é particularmente, às vezes, um pouquinho mais chato, principalmente porque, enfim, você vai ver que às vezes o cara pede a declaração de imposto de renda do fiador, um negócio que é super
invasivo, coisas desse tipo, não tem ali muitas facilidades. Então, em outros lugares, vocês têm, por exemplo, empresas como o Quinto Andar entrando com tudo. Então, vocês têm, acho que dentro desse rol aí, desse cenário, você tem vários problemas bons aí para vocês escolherem. Massa, vou passar a bola. Não, só complementando, professor, desculpa, mas Claro, assim, claro, não, desculpa eu. além cada um também ficou responsável por fazer uma mini pesquisa bibliográfica, né? E, por exemplo, uma das coisas que eu encontrei foi de que esse conceito de moradia compartilhada não é algo novo, né? Mas, assim, mas no contexto empresarial é algo relativamente novo. Então, por exemplo, a gente eu, por exemplo, encontrei reportagens que comentavam sobre esse contexto, acho que era em Belo Horizonte, onde eles tinham uma empresa, porque geralmente um dos grandes problemas desse negócio de você montar uma república e tudo mais, muitas vezes é quem vai assinar o contrato, né? Porque quem assina o contrato, a bucha está em quem assina o contrato, né? Isso. E, por exemplo, eles comentavam que uma das coisas que essa empresa fazia era justamente forçar com que todos assinassem o contrato. Eles tinham um artifício legal, de modo, por exemplo, que todos assinassem um contrato. Não, assim, aí eu acho que vale a pena mergulhar um pouquinho mais. Quem assina o contrato pode ser um problema ou não. Por exemplo, eu vivi muito tempo em república. Eu estudei fora da casa dos meus... Saí de casa com 18 anos, estudei numa escola que tinha uma estrutura, na escola militar, tinha lá um alojamento, mas depois eu, durante a pós-graduação, morei em república. E não era um problema, porque a gente tinha sinergia. Então, assim, quando você não conhece as pessoas, é um problema, né? Então, vê direitinho. Quando você tem pessoas alinhadas, a gente corre atrás de encontrar alguém, um conhecido do conhecido, para dar um jeito. Aí depois foram surgindo outras coisas, seguro fiança. Tem empresas que viram fiadoras dos seus colaboradores, então elas dão a certidão. Mas legal, é interessante. Vamos cascavilhando aí, que vocês vão encontrar coisas boas. Incluso aqui Tainá comentou que essa é justamente a parte mais complicada, né? Bom, eu queria aqui comentar o seguinte, se você puder colocar o slide número 5, né? Tem duas provocações. A primeira, o conceito de moradia compartilhada e um conceito mais recente, que é o co-living, né? Seria bom vocês dar uma estudada para ver que coisas têm em comum, que coisas têm diferente, e como que cada um dos que propõe essas ideias de co-living está lidando com essas questões que a proposta implica, né? Segundo, vocês aqui têm 4 universos diferentes, né? Divisão de tarefas, de finanças, encontro local, enfim. São coisas muito amplas ainda, certo? Então, a recomendação que eu faço para o grupo é a seguinte. Primeiro, como o Fernando já colocou, precisa mergulhar ainda mais nessas questões para entender os detalhes, né? Por exemplo, a divisão de tarefas parece ser um ponto-chave. E aí o grupo tem que se perguntar qual desses universos que estão aqui na tela tem a maior oportunidade para inovação. Nós estamos numa disciplina de inovação, certo? Provavelmente encontrar local de moradia, esse é o meu palpite, mas precisa se aprofundar mais, seja uma oportunidade em Mar Vermelho, né? Que nós vamos falar de estratégia de Oceano Azul e Oceano Vermelho. Talvez tenha muita coisa já nesse sentido. Então, vocês têm que estudar, né? Para entender em qual desses campos, que foram muito bem identificados, existe o maior potencial de inovação. E para isso, nada melhor que vocês se aproximarem de usuários e entender a jornada do usuário em cada um desses universos, né? O que as pessoas fazem, por exemplo, como lidam com a divisão de tarefas ou com a divisão de finanças, quais são as gambiarras que eles chegam a fazer, né? Como que eles racham as contas, como que divide, se eles fazem algum tipo de artifício para lavar os pratos, sei lá, enfim. Então, vocês vão por muito bom caminho. E agora é só encontrar o spot ideal para vocês fazerem uma proposta bem interessante, bem inovador. Obrigado, professor. Emmanuel quer falar isso? Depois eu. Tudo bom, professor?
Pessoal, parabéns aí. Eu achei a pegada de vocês interessante, porque foge do tradicional quando vocês dão uma ênfase grande em pessoas. A gente está acostumado a ver esse tipo de segmento focado em outros aspectos, né? Então, vocês trazem coisas que estão relacionadas à observação de relacionamento, como Tinder, por exemplo, e colocam esse um dos aspectos que você está aspirando vocês a seguir nessa linha. Eu acho que um dos pontos que os professores têm em comum e que também está chamando a minha atenção é essa segurança financeira que o cara que é dono do imóvel vai querer ter na hora de fazer esse contrato com quem está chegando lá, entendeu? Eu tive um problema muito sério com o inquilino, o cara simplesmente destruiu o imóvel que eu tinha totalmente e sumiu do mapa e pague como quiser, se quiser conseguir me encontrar, entendeu? Assim, a dica que eu dou, pessoal, é que vocês olhem outras pessoas também, e Bosco deu até uma sugestão disso quando ele falou sobre a questão de fiador. Olha, 18 a 23 anos, eu queria entender que nessa faixa, qual é a faixa de renda do jovem de 18 a 23 anos? Renda dele, qual é a faixa de renda? Entendeu? Então, quem vai pagar essa conta no final vai ser o pai ou o responsável desse 18 a 23 anos, certo? Então, eu acho que vocês têm que ouvir essas pessoas, vocês têm que ver se junto dessas pessoas tem aspectos que preocupam elas como segurança do local, como localização, aí você tem instalações, entendeu? Eu já vi muita república, o Casa de Aluguel, meu primo tem uma dessa nesse sentido, que ele só aluga para meninas, para mulheres meninas, ou meninas, entendeu? São 5 quartos num apartamento, ele só aluga para mulher. Vocês estão levando isso em consideração ou não, essa divisão? Eu acho que é bom ouvir um pouco mais do teu público e tentar dar uma olhada nesses pontos desses recortes. Essa é a sugestão que eu dou. Eu só vou complementar, Emanuel, certo? Eu acho que tá bom, gente. Foi legal, o método tá bom, inclusive os slides estão legais, bonitos, e eu, de fato, acho que vale a pena. Resumindo o que foi dito, o Fernando disse, tem um outro aspecto aí, que é o aspecto mais jurídico e fechamento de contrato, que vale a pena olhar, e tem um outro aspecto que são esses outros atores, entendeu? Tem os atores pais, né, no caso, e tem os atores também, que ainda vocês não conversaram, que são os que alugam, né? Os caras que alugam, as imobiliárias ou algum proprietário. Eu acho que vale a pena conversar para vocês fazerem o ciclo total, digamos, de todo mundo que está envolvido, e aí fazer uma escolha, como o Léo falou, do problema dentre os vários, onde vocês acham que tem uma oportunidade maior, ou seja, que é uma dor que pesa mais e que não tem nenhum concorrente ou poucos concorrentes olhando para ela, entendeu? O processo é mais ou menos esse. Tá entendido? Acredito que sim, professor. Então, nesse sentido, é buscar os outros atores e definir, no caso, seria definir alguma dessas atividades para a gente ir mais atrás de outras coisas, né? E aí você pode fazer o seguinte, João. Vocês podem, como você já dividiram a equipe, pode botar uma equipe onde o que é que apareceu mais crítico? É divisão de tarefa? Não, é encontrar um lugar? É conseguir fechar um contrato? Se você entender o que é mais crítico nesse processo, aí vocês colocam a parte da equipe olhando um, a parte da equipe olhando o outro, talvez um terceiro, se for o caso, e no final vocês tomam uma decisão naquilo que pareceu ser mais, assim, mais plausível. É um mix entre aquilo que é uma dor mais assim forte nas pessoas que estão nos atores principais aí do negócio, junto com quem é que ainda não tem gente olhando para ele, entendeu? Porque, por exemplo, encontrar local de moradia, alguém falou aqui, talvez já tenha muitas soluções para isso. Então você tem que olhar ao mesmo tempo a oportunidade, ela é um compromisso entre o que de fato as pessoas estão querendo, mas ao mesmo tempo que não tem nenhuma solução ainda muito adequada razoável para esse problema. Concordo plenamente.
Essa questão assim de qual situação mais levou, mais incomoda, né, as pessoas, Uhum. mais uma vez talvez acabou ficando implícito demais isso, mas a gente fez essa pergunta no Tá. formulário, né? E É, aí? e aí, no caso, o tamanho das bolinhas aqui é equivalente ao Eu supus que fosse isso. pronto, a qual é uma dessas dificuldades maiores, né? E aí, no caso, seria a divisão de tarefas e principalmente do local da moradia, né? Embora, mas eu concordo, E não apareceu nenhuma coisa de contrato, essas coisas que a terminam rigor, levando. não. Assim, a priori, a gente definiu algumas, por exemplo, essa de diferentes hábitos, ela apareceu sem que necessariamente, ela apareceu espontaneamente, né? Várias pessoas Tá. comentaram de que depois foi difícil compartilhar a moradia com a pessoa, porque a pessoa, por exemplo, a pessoa dormia 5 horas da manhã e o outro acordava às 6, sabe? Uhum, Então, essa questão dos hábitos foi uma coisa que surpreendeu a gente, inclusive. uhum. Mas principalmente, e também a parte da divisão de tarefas, ser tão difícil foi uma coisa que surpreendeu o grupo, Tá. porque a Interessante. rigor a gente podia supor que a parte de finanças ganharia assim, de lavada, né? Porque geralmente tudo Uhum. que mexe dinheiro dá confusão, né? Mas não, a rigor a gente percebeu Foi que a parte da tranquilo. divisão de tarefas foi uma da que as pessoas mais tiveram dificuldades. Beleza. Tá. Só para vocês terem uma ideia, né? Tem uma construtora aqui no Recife, chama Cohout. E ela veio com uma proposta bem inovadora de co-living. Eles estão, por exemplo, um empreendimento no Poço da Panela, é um co-living de luxo, né? É outro extremo, mas para não deixa de ser o mesmo problema. Eles estão disponibilizando 3 carros de luxo na garagem para quem vai morar lá dividir como quiser. Então, imagina, o problema está posto. Como que os moradores no empreendimento desse vão fazer a divisão para quem que vai pegar o carro hoje, como que vai fazer isso. Então, acho que são problemas muito relevantes no contexto atual, né? E aí, pegando carona com o que o Léo está dizendo, é importante saber essas coisas nessa fase, o Fernando tinha falado isso também, inicial, para você não deixar passar alguma coisa que pode ser interessante. Então, se tem uma empresa com com um olhar de co-living, esse é um ator com quem vocês vale a pena marcar uma entrevista, marcar uma conversa, entender como é que funciona, o que tipo de dificuldade eles têm, etc, etc, que pode ser que abra para outra possibilidade. Antes de vocês escolherem uma, aqui eu estou entendendo que está indo para a divisão de tarefas, porque vocês escolheram de informação, tá? Ok. Mas antes de fechar, bater o martelo, olhem essas outras coisas, certo? Perfeito, professor. Obrigado. Beleza. Vamos para o Eu próximo. acho que, só para concluir, professor Gilbert, eu acho que tem um ponto que seria também interessante vocês verem a questão do seguinte: você terceirizar a divisão de tarefas. Nessa mini república que meu primo tem lá, ele coloca uma pessoa para fazer essas atividades. Não sei se é o foco. Mas deixa isso aparecer, né, mano? A gente não vai sugerir, não. Deixa aparecer isso na pesquisa deles. Certo? Isso. Pronto, então vamos agora com o grupo de acessibilidade para idosos. Beleza. Sim, eu esqueci de perguntar, gente. Quantos vocês estão aí presentes hoje, o pessoal do grupo aí do Coliving, do Compartilhada? Põe aí no Eita, chat. professor. Eu sei que tem no mínimo 3. Estou contando mais aqui. Tainá, Bruno, Zé Antônio, Pedro, Alexandre, 4, com você 5, é isso. Eu contei 5. É isso aí. 5 já com o apresentador, né? Gente, Isso. aqui na minha conta tá sendo 6, não? Tem mais gente, é. Deixa eu contar de novo. Tem mais. Tainá, Bruno, Zé Antônio, Verdade. 3, Pedro, 4, Alexandre, 5, João Pedro, 6. E o apresentador é João Pedro, né? Então é 6. São 6. Tranquilo. Pronto. Quem que vai apresentar? Sou eu. Ok, Iris. Quando quiser, pode começar. Meu nome é Iris. Eu vou
apresentar a Quest 3 da equipe de acessibilidade para idosos. E eu queria começar mudando um pouquinho o nosso tema. A gente deu uma afunilada melhor no que a gente estava querendo trabalhar e a gente acabou fechando na dificuldade na relação entre pessoas com pouca maturidade digital e atividades online especificamente. Para a gente contextualizar melhor isso daqui, a gente pode ver como é que se dá essa relação entre essas pessoas e as atividades online. E aí a gente trouxe um mapa de empatia de como é essa relação dessas pessoas com as atividades online e com tecnologia. E a gente percebeu que existia muita essa pressão de se atualizar, de não saber o que tá, como usa as coisas, as ferramentas que mudam o tempo todo, o aplicativo que atualiza todo mês a interface. Impaciência dos familiares, dos amigos de ensinar o que aquela pessoa não sabe mais mexer, ela não tem familiaridade ou é insegura com aquilo. E muito medo de golpes e de fraudes, que é o que está acontecendo com muita frequência, inclusive com pessoas que têm bastante familiaridade com tecnologia. Temos a parte do que pensa e o que sente. A pessoa se sente excluída por não saber usar essas ferramentas ou por ter insegurança no uso delas. E tem aquele medo de, tipo, já estou muito velho para aprender, eu já deveria saber disso, não quero aprender de uma pessoa mais nova, sabe? O medo de quebrar alguma coisa ou clicar em algo errado e perder dinheiro, por exemplo. E temos também a questão do uso crescente de tecnologias, principalmente por conta da pandemia, que as pessoas não estão podendo sair de casa para fazer tudo que elas queriam, então muitas coisas migraram para o digital. Então, ela se vê que toda a realidade dela está passando para o digital, inclusive muitas atividades não existem mais presencial para você resolver algum problema. E aí ela vê essa dificuldade dela, e ela vê que as outras pessoas sabem fazer isso, então ela pensa que o problema é dela de não saber, sabe? Entende? E isso é o cenário da pessoa, né? Então ela sempre tem que recorrer a uma pessoa mais jovem, que ela acha que entende mais da tecnologia, ela acha que não tem mais capacidade de aprender aquilo ali, ou que ela é muito velha para conseguir entender. E é nesse cenário que a gente está tentando atacar essa insegurança da pessoa, certo? Nesse ponto específico, a gente encontrou que o principal problema para essa faixa etária, para esse grupo de pessoas, seria entender como funcionam os serviços que migraram para o digital, já que o maior problema que a gente vê com as pessoas é a questão do dia a dia delas. Então, muitas coisas que elas faziam presencialmente na rua, elas agora têm que fazer no aparelho celular, no computador, certo? Aqui a gente tem o relato de Roberto. Ele fala que as pessoas tentam explicar para ele como é que fazem algumas coisas pelo celular, mas muitas vezes o processo é tão rápido que fica difícil de absorver o que a pessoa fez de fato e aprender. E ele gostaria muito de entender mais como é que faz as coisas para ele se tornar mais independente. Nesse contexto, as pessoas procuram formas de resolver esse problema ou de entender o que elas têm que fazer. Então, a gente trouxe aqui algumas soluções de como elas encontram ajuda hoje. Não necessariamente é uma coisa muito específica para idosos ou para pessoas que têm dificuldade com tecnologia, mas é a gambiarra que elas conseguiram no momento para resolver o problema delas. Uma das principais formas de resolver esse problema para a maioria das pessoas foi a busca por voz do Google. Muitas pessoas têm mais dificuldade com a interface do celular, com mexer em botões e digitar. Então, os serviços por voz, eles são mais facilitados o uso para pessoas com pouca familiaridade com tecnologia, justamente por abstrair a interface, né? Você consegue falar com o celular lhe ouve, lhe entende e traz aquele resultado para você. Aqui a gente tem um resultado de uma pesquisa de que na América Latina, a maioria das pessoas, principalmente de faixas etárias mais elevadas, utilizam muito busca por voz em relação, por exemplo, a pessoas dos Estados Unidos. E a gente trouxe outras coisas que as pessoas usam. Do mesmo jeito que elas pesquisam por voz algumas coisas, é mais fácil para as pessoas elas aprenderem algumas coisas em vídeo do que lendo. Então, é muito normal as pessoas procurarem videoaulas no YouTube para aprenderem a fazer alguma coisa no celular ou alguma coisa no computador.
E atualmente as pessoas têm procurado muito tutorial no TikTok, por ser uma rede social mais voltada para mobile, para celular. O uso aqui no Brasil de aparelhos tecnológicos a maior parte deles é em celular. E aí uma interface já mais voltada para o celular, são vídeos mais curtos, então são vídeos com a linguagem mais simples, geralmente mais fáceis de entender, atingem mais a população. Do mesmo jeito que eu estava falando das pesquisas por voz, assistentes virtuais foi uma das inspirações que a gente pegou para uma possível solução que a gente veio desenvolver, no sentido de que como os assistentes virtuais, eles abstraem a interface de toque, de botão, de tela, elas acabam sendo mais fáceis para o uso de uma pessoa com pouca familiaridade, já porque ela pode falar com o equipamento entende o que ela quer e já retorna também por voz. Então, é uma interface mais facilitada para a pessoa, sabe? A gente percebeu que as pessoas com a faixa etária mais elevada ou que tem pouca familiaridade com equipamentos, com celular, com computador, elas se sentem mais confortáveis trabalhando com assistentes virtuais e com buscas por voz. Outra inspiração que a gente pegou também foi uma coisa mais do universo acadêmico, que era o NAT e o NAP, que são centros de pesquisa, extensão e ensino voltados para a população idosa, para eles usufruírem mesmo da faculdade e de aprenderem coisas novas em cursos. E aí a gente achou massa porque é uma coisa mais voltada para idosos em questão de ensino, como eu posso dizer? Questão de ensino mesmo, eles adaptam o ensino para o idoso, trazendo uma repetição maior, trazendo uma paciência maior para ensinar a pessoa, sabe? Que a gente achou legal, porque ela aprende do mesmo jeito que uma pessoa jovem na faculdade aprenderia, mas é algo mais voltado para a faixa etária dela, compreendendo os problemas que ela tem para entendimento e facilitando o aprendizado dela, mas sem limitar aquela pessoa. A gente ainda tem a ajuda dos familiares, era uma coisa que a gente ainda trouxe, porque eu acho que é o principal meio de resolução do problema atualmente, assim, mais facilitada, a pessoa não sabe o que ela quer fazer e ela vai lá e pede ajuda. Por exemplo, minha mãe, ela não consegue terminar uma compra online, ela tem muita segurança de terminar uma compra, então toda vez que ela escolhe o que ela quer comprar, ela vem para mim e faz, olha, Iris, eu quero terminar essa compra aqui, termina para mim, me ajuda, como é que eu faço? Como é que eu boto meu cartão aqui? E então a gente ainda trouxe isso porque é uma das principais formas de ajuda atualmente. E a gente trouxe algo que a gente não quer fazer, no caso. A gente, pesquisando sobre ferramentas que ajudam as pessoas idosas, as pessoas com pouca familiaridade, a gente achou esse tipo de celular, que é o Smart Idoso, que é um celular que é completamente diferente dos celulares normais. Ele tem uma interface completamente controlada para a pessoa não se perder dentro do celular. Mas é algo que segrega aquela população, sabe? Você não integra aquela população com a tecnologia e com o uso comum. Você separa ela em um celular diferente, você separa ela numa interface facilitada que não deixa ela fazer tudo que ela poderia querer. E é algo que a gente não quer fazer. A gente quer ir mais para um lado de ter a paciência de ensinar ou ajudar aquela pessoa, mas que ela possa fazer tudo o que ela queira fazer. A gente não quer limitar a pessoa que nem um celular como esse faria. E é isso. Obrigado, Iris. Abrimos agora para comentários e perguntas dos colegas. Os alunos se manifestam aí, gente. Vamos lá. Se manifestam. O Pedro está falando da pesquisa por voz. Não sabia que era tão abrangente. Alguém quer falar alguma coisa? O chat está bombando. Estou vendo aqui. Tá bom. Se não, vamos para os professores aí. Alguém quer falar? Eu levanto minhas mãos, eu posso falar para o filho. Começa aí, Geber. Vai lá. Gente, tá bom. Eu acho que o tema tá bom. Vocês estão caminhando bem. Eu tenho alguns pontos aqui que eu acho que vocês têm que
como vocês ainda não estão na fase da solução, tudo bem que você disse, olha, esse smart idoso a gente não quer. Então, mantenha a cabeça aberta, gente, porque pode ser que vocês, mesmo não sendo uma solução como essa, nada impeça que vocês tenham alguma coisa que passe por aí, entendeu? Tem algum mix, por exemplo, você poderia plenamente, não estou dizendo que isso é uma solução, só para poder a mensagem manter a cabeça aberta, porque é o seguinte, você poderia ter uma interface onde oferece as coisas mais facilmente, as coisas que a pessoa mais usa, mas também não é porque isso existe que a pessoa não pode fazer as outras coisas, entendeu? Então, mantenham a cabeça aberta. No geral, eu acho que está interessante. Acho que tem muito o que fazer aí. Isso é uma área que eu acho que é muito quente. Além do mais, vale a pena até vocês depois pesquisarem mais, você tem um setor consumidor que vem crescendo nos últimos anos, é o pessoal da terceira idade, entendeu? Então, isso é também um nicho de mercado muito relevante e que será ainda mais relevante nos próximos anos. Eu só queria fazer um adendo nesse negócio do Smart Idoso, foi realmente a questão de como ele limita a atividade no celular, certo? E era uma questão que a gente não queria, tipo, limitar para simplificar, sabe? A ideia é que a pessoa consiga fazer tudo, não que a gente limite a atividade dela para ser simples. Eu entendi, mas ao mesmo tempo, quando você vê qualquer concorrente desse, você pode dizer, está funcionando? Tá. Por que está funcionando? Então, por exemplo, eu estou dizendo que vocês têm que fazer isso, não pode ser que a solução de vocês não tem nem nada a ver com o celular, mas você pode dizer, pô, por que o celular não tem de cara uma coisa que são as coisas tipo Smart Idoso, mas eu tenho outros aí que aí eu entro no modo normal do celular. Se isso está funcionando, é porque está entregando algum valor. E que valor é esse? Como é que eles estão fazendo? Isso pode levar vocês, na hora de vocês fazerem ideação, a pensar numa solução que utiliza alguma coisa que esse cara está fazendo, mas não necessariamente quer dizer que é a mesma coisa, certo? Eu digo assim como regra geral. Fora isso, Léo, aí, falando mais para Léo aqui, eu acho que vocês ainda podem ir um pouco mais fundo na jornada do usuário, do idoso, entendeu? Assim, entender um pouco mais ao longo do dia. Esse cara usa muito o quê? O que é que eles usam mais? O que é que eles fazem mais? O que é que incomoda mais? Que eu acho que dá para dar uma aprofundada aí, tá, gente? Incluso isso pode ajudar, esse afunilamento pode ajudar o grupo a ter uma clareza maior do problema. Porque tenho a sensação de que ainda não estamos muito na superfície, muito raso. E pode ser qualquer coisa, né? Eventualmente, como se faz isso? Perguntando aos próprios usuários, o que Geber falou. Qual é o aplicativo ou as coisas que você gostaria de fazer e não consegue fazer? Por exemplo, eu gostaria de comprar pela internet. Pronto, aí aparece uma luz que indica, olha, de repente vale a pena investigar um pouco melhor as dificuldades de comprar pela internet. Eu não consigo passar cartão. Tá, então vamos atrás. Em essa jornada do usuário, em que ponto é que aparecem as dificuldades e se eventualmente aparece uma forma de resolver. Ver se alguém já está fazendo algo nesse sentido, né? Só para simplificar, não estou dizendo que é por aí, né? Mas porque podem ser várias coisas. Qual é o principal problema? É porque os números são muito pequenininhos aqui na tela. Pronto, aí, enfim. Mas lembre sempre, perguntar aos usuários, fazer uma pesquisa ampla, na medida do possível, porque eles são que vão dar essas dicas. Eles vão mostrar o caminho. Né? Gente, isso é normal. Na altura que vocês estão, isso vale para todos os grupos, é normal que vocês ainda estão num processo de afunilamento. Vocês estão entendendo, já estão em uma boa direção, acho que os 3 grupos, mas aí você precisa entrar mais em detalhe. Então, é uma dica para todos os grupos, entenderam? Mas todos os grupos estão aqui de parabéns, porque estão conseguindo avançar e tendo uma apropriação da temática muito boa. Já estamos chegando perto de esse possível problema que vai ser trabalhado aqui na disciplina, né? Então,
Só é uma questão de aprofundar um pouco mais para entender muito melhor essas nuances do problema. Fernando, tu queria falar? Não, acho que vocês complementaram bem, Léo. Eu queria, mas assim, achei era bem... Ia falar um pouco do que vocês falaram no final. Tanto o Geber quanto você. Essa coisa do... É legal vocês terem clareza do que vocês não querem fazer, mas, por outro lado, não sejam, talvez, assim, a princípio, muito categóricos em dizer, por exemplo, que o outro telefone lá não é legal, limita. Limitar não necessariamente é ruim, às vezes para o usuário, tem até, eu não sei, Léo, eu estava vendo até um TED essa semana de um professor de design que ele fala da heurística das escolhas lá, que você deixar muitas escolhas muito soltas para o usuário pode ser um problema, apesar da gente pensar que quanto mais escolhas a gente tiver para tomar, isso é liberdade. Para o usuário, isso pode ser muito ruim. Então, é interessante ver ali quais são as escolhas que realmente vale a pena deixar o usuário tomar e quais aquelas que você vai, entre aspas, assumir, propor uma solução para tornar a vida do usuário mais simples. Claro que eu não estou dizendo que aquele celular lá é o que resolve o problema. Acho que está longe de ser a solução. Esse é um problema bem relevante, bem aberto mesmo. E acho que vocês estão num caminho bom. Acho que é seguir aí esses pontos que foram colocados. Eu queria fazer um comentário rápido aqui. Primeiro dizer parabéns, acho que está indo no bom caminho a equipe. Mas tentar aprofundar mais, como o Léo falou e Fernando, para saber algumas coisas mais raízes do que é a dificuldade do usuário de utilizar essa tecnologia quando ele já está numa idade avançada. E não cair na tentação de tentar resolver um problema, digamos, de ensinar as pessoas por exemplo, tem muita gente por aí que tem cursos, vídeos sobre como ajudar o idoso. Talvez isso não vai ser um problema daqui a 20, 30 anos. Porque talvez daqui a 20, 30 anos, essa geração que já nasceu hoje usando o celular, já tenha, digamos, um outro tipo de envolvimento. Eu lembro que quando eu era mais jovem, os jovens tinham dificuldade de usar a tecnologia da informação da época. O pessoal mais antigo aqui deve lembrar, a Católica tinha uns cursos avançados, o NIC, que era para você ter um certo acesso a lidar com informática nos anos 80, início dos anos 90. Né? Depois surgiram cursos técnicos. E todas essas coisas, se imaginava naquela época que você tinha que realmente estudar muito para poder usar essas tecnologias. Mas a tecnologia, ao contrário, ela ficou muito user-friendly. E hoje a maioria das pessoas, jovens, consegue manusear bem essas tecnologias. Talvez isso não vai ser um problema para o idoso daqui a 20, 30 anos, que já nasceu nesse ambiente. Mas talvez ainda tenha alguns desafios fundamentais devido à própria idade, a limitações físicas que sejam incompatíveis com o uso da tecnologia. Então, talvez vocês tenham que fazer uma pesquisa mais profunda e entender quais são as dificuldades realmente que não estão nessa camada de superficialidade. Entendeu? Porque essas provavelmente estarão presentes hoje e daqui a 20, 30 anos. Mas, Bosco, mas se me permita aí, com a melhor das intenções, com a devida vênia, eu vou me permitir discordar de você. Assim, claro, se o pessoal acha assim, a escolha é deles, assim, e se é uma coisa que eu concordo com você, que daqui a 20, 30 anos pode não acontecer mais, não estar presente, mas se eles conseguem entregar valor agora, para o pessoal que está agora, seja via educação, e isso já consegue agregar valor, acho que isso tem valor suficiente para que eles sigam por esse caminho, entendeu? É só a gente talvez... Concordo que se você pensar num negócio de longo prazo, mas se eles têm uma oportunidade que vamos supor, está aberta agora, talvez não esteja aberta daqui a 5, 10 anos, mas se está aberta agora, não vejo por que deles eventualmente não explorarem, se acharem um caminho para tal. Incluso o João Pedro aqui está colocando, né, que para a faixa etária dele ainda aparecem alguns aplicativos que realmente têm uma dificuldade de ser usados, né, como o TikTok, por exemplo. Então, enfim, o pessoal já está na sala nos esperando. Vamos lá? Vamos lá. Tá bom. Muito bom, pessoal. Obrigado. Acompanhando
acompanhando quem está subindo, porque ele não consegue ter controle. A gente não gerencia as equipes, tá? Então, assim, eu só estou acompanhando quem está ou quem não está, de vez em quando mandando mensagem, mas Pronto. Ó, Marta, deixa eu ver aqui. Então, assim, vocês é que vão ter que ir acompanhando quem está, quem não está dentro da equipe, né? Até porque vocês precisam para sair alocando, tá entendendo? As atividades, né? Não, minha dúvida é mais em relação às outras pessoas. Tipo, em relação à minha equipe, eu tô ciente já. Então, não entendi a É pergunta. tipo, essa questão de estar alocando pessoas para equipes diferentes, entendeu? Não, acho que, assim, ainda tem pessoas que não estão alocadas, certo? Qual é a regra de projetão? Ela conversa com as equipes, mas se não houver uma definição, a gente deixa para a pessoa entrar na equipe que ela quiser, desde que a equipe não esteja superlotada, tá entendendo? Então, assim, até essa coisa de matrícula, aí a gente tem que ter essa paciência aí, porque tem gente que está entrando agora, né? Como a Marta colocou. Marta, tu tem interesse em entrar em que equipe? Tu é de que curso? Ó, Marta é de gestão da informação. Tu tem interesse em entrar em alguma das equipes? Ó, tem moradia compartilhada, gestão financeira e praia e lazer, né? São aqui as que têm vaga aí. Cristiano, só abrindo uma parêntese aqui, que eu falei com o Luiz, que estava no curso de botou gestão financeira. Ele, na verdade, ele pediu para entrar na educação financeira. Certo. Marta? Ela está falando de gestão financeira. Ah, tá. Então, o Luiz Cláudio eu aloquei na equipe errada, né? Gente, enquanto o Cristiano vai Acho que resolvendo sim, isso, professor. eu botei no chat aí uma pergunta, porque eu não anotei, eu esqueci de anotar, e quer dizer, na verdade, eu não fiz a pergunta. O pessoal lá de acessibilidade tecnológica para a terceira idade. Tinha quantos presentes? Escreve aí no chat, que aí eu conto. Hebe, Iris, Luiz, é isso? Tá. Vê se você descobre aí, Iris, e me diz. Eric, né? E aí, Cris, vamos em frente? Léo, qual é o programa agora? Nós temos aqui no site hoje, seria só a apresentação da quest. Próxima quest. Então, vamos lá. Oceano Azul, a gente vai fazer outro dia, é isso? Na semana que vem, pelo programa que aqui calendário. está no site, né? Beleza. Vamos falar de Oceano Azul e de curva de valor. Tranquilo.
Tá, então a gente apresenta a quest, né? Isso. E no caso é a quest 4, né? Proposta única de valor, né? Isso mesmo. Beleza. Aí quem é que vai apresentar? Por isso que eu fiquei pensando que era o Blue Ocean já era dessa vez, entendeu? Mas É sempre Eu posso apresentar, gente. Agora tu pode só Vai. projetar aí. Posso. Eu estou com ela aberta aqui. Olha eu. Olha aí. Olha eu sem barba. Luciano sem barba. Tá, então tu pode baixar lá para a Quest primeiro, a gente bota o vídeo depois, né? Pronto, gente. Veja, o foco de vocês agora é a proposta única de valor, certo? Então, qual é o valor que você... que valor você entrega para o seu cliente, usuário, que resolve aquele problema, que atende um problema que impacta um desejo ou uma dor do usuário e que você é único, certo? Então, você tem que focar em duas coisas: entregar valor e ser único, que é o foco de inovação da disciplina, né? E para que você tenha uma proposta única de valor, tá? Você tem que encontrar uma oportunidade que ninguém atacou aquela oportunidade. Nenhum dos concorrentes, né, atacou aquilo ali. Na próxima aula, a gente vai falar de Oceano Azul, né? Mas uma das formas de você atender uma oportunidade de forma única é procurar um público que está fora do mercado principal. Gente que não está sendo atendido por aquilo ali. Então, por exemplo, a gente estava na sala que tinha ali praia e lazer, né, por exemplo. Então, quem é que não está tendo acesso a barracas e compras e coisas do gênero? Quem é que está fora daquilo ali? Mesmo que tenha alguma empresa que seja concorrente e dominante. Então, pode ser que o pessoal esteja atendendo só classe média alta. Quem não é classe média alta está fora. Então, isso é uma forma de você ser único. Então, você tem que buscar qual é a oportunidade mais relevante, né, que o grupo decidiu investir esforço. Tá? E uma coisa que a gente viu na nossa sala, não sei se viu na sala 1, é que assim, faltou evidências, assim, a pessoa trazer a oportunidade, trazer exemplo dela e mostrar que ela é uma oportunidade não atendida. Certo, gente? Então, tá aqui, ó, um exemplo aí, teve uma equipe aí que fez um dispositivo de condução para atividades físicas em espaço público, algo que fosse muito discreto ali, porque a oportunidade era que a gente, que quando ia fazer a atividade física, um dispositivo sonoro comum, ele caía, era muito exposto, tá? Então, a pessoa não conseguia escutar direito, então tinha uma oportunidade ali, né? Por que é a oportunidade mais relevante? Tá? Quais são as evidências que mostram... Cristiano, se tu me permite, veja bem, vocês, o pessoal lá na sala 1, está muito nessa direção. Vocês mapearam algumas oportunidades dentro de um determinado contexto. Então, por exemplo, o pessoal de habitação, lá de coabitação, tem um lado financeiro, tem um lado de organização das atividades, etc, etc. Então, essas são as possibilidades que vocês estão enxergando. O que a gente está dizendo aqui na pergunta 1 é que vocês vão ter que, baseado, claro, nas evidências, nas entrevistas, no aprofundamento que vocês vão fazer, dizer, ó, dessas 2 ou 3 que a gente estava no radar, a gente julga que essa é a mais relevante por causa dessa evidência, que é um mix, como eu falei, de ao mesmo tempo ser relevante e ao mesmo tempo a gente ver o que é que já tem no mercado para resolver esse problema e se resolve satisfatoriamente. Então, essa é a primeira, e né? encontrar que ela é relevante e não é atendida. E às vezes ela é atendida por um determinado público, né, Gê? Assim, tem gente que tem acesso, mas tem um outro grupo que está fora dali, mas que gostaria de ter acesso àquela mesma coisa. Ou algo Ou às vezes é um aspecto, gente. Por exemplo, você pode dizer, olha, tem um determinado uso aqui
mas sei lá, o meu vai ser muito mais fácil de usar, ou vai ser mais rápido, vai ser mais descomplicado, vai ser, sei lá, mais seguro. Porque não quer dizer que aquela dor pode até ter um outro concorrente, mas ele está entregando um outro valor. O valor da pessoa não, eu vou deixar a pessoa usar aqui, que o meu sistema é super rápido. Você vai dizer, o meu não é rápido, mas é seguro. Se eu acho que as pessoas estão mais preocupadas com segurança, eu estou endereçando o problema, mas entregando um valor diferente, que só eu estou entregando. Esse é o ponto da quest. Isso. A outra coisa, né, é trazer evidências. Então, assim, quando a gente fala de evidência, gente, tem evidência de 2 níveis. Tem um nível de você conversou com as pessoas, observou, pegou depoimento, tem foto, imagem, ou depoimento de pessoas que vocês conversaram, e tem evidências que você traz de pesquisa. Né? Então, tragam essas 2 evidências aí, certo? Nunca é demais lembrar. Desculpa, Cristiano, nunca é demais lembrar, né, que assim, você, como empresa, como startup, entrega uma visão, mas quem constrói valor é o usuário. Se o usuário não encontra o valor da sua visão, não tem jeito. Você pode achar que está entregando mais segurança, provedor de acesso remoto a condomínio. Eles se acham que estão... Um exemplo aqui que me surgiu na cabeça, porque é uma discussão no meu condomínio. Todos os produtores acham que estão entregando mais segurança, mas ninguém no condomínio se sente mais seguro com essas portarias eletrônicas de acesso remoto. Então, não adianta. Você pode fazer a propaganda que você quiser e ninguém se sente seguro. Então, você não entrega esse valor. A não ser que você convença as pessoas com tecnologia e com narrativas consistentes que esse é o caso e as pessoas vão gradualmente se sentir mais seguras. Mas se elas porque não é se sempre um valor percebido, né, Luciano? É sempre um valor percebido. Pelo menos na minha visão. E quando é valor percebido, significa para a gente na disciplina que é valor validado. Então, do mesmo jeito que você fez entrevista, pesquisa para entender o problema e validar o problema, vocês também têm que validar a proposta de valor para receber feedback. Poxa, isso aqui eu percebo que tem potencial de... E assim, gente, é potencial de... Vocês não têm o produto ainda pronto, mas a pessoa... Caramba, eu acho que isso pode me trazer segurança. Isso pode me trazer facilidade nisso. Isso vai ser fácil de usar, certo? Então, e o terceiro só um detalhe, ainda não nessa quest, tá, gente? Porque como vocês não têm MVP desenhado, o usuário ainda não vai poder dizer. Mas vocês vão validar o valor, com certeza. Isso. Então, e aí, qual é a proposta única de valor? E aí, pessoal, vocês têm que trazer evidência para a gente que aquilo é único, tá? E para quem? Para o usuário, para o cliente ou para os dois? Que podem ser clientes e usuários, podem ser coisas separadas. Por exemplo, teve uma equipe na sala 2 que lida com logística reversa de vidro, onde o cliente é um pequeno empresário que trabalha com vidro ali, garrafas, coisas, né? Não, desculpa. Usuários são esses pequenos empresários que estão lidando com vidro no dia a dia, mas o cliente é a empresa que recicla o vidro, que vai comprar aquele vidro para poder reciclar e reusar novamente. Então, quais são os valores que só a sua solução entrega? O que é que torna ela única? O que é que nenhum concorrente tem? Tá? Então, é isso que a gente espera de vocês para a próxima semana. E veja que para isso estar claro, pessoal, o cliente e o usuário tem que estar claro, o problema tem que estar claro para a proposta única de valor, e não é a solução ainda, não vai ser um app, vai ser um site, olha, a gente quer entregar uma coisa para você que permite ser a coleta de vidro mais rápida que existe. É uma coleta que vai buscar na sua casa. Tem que estar claro, pense assim, nós somos o único que alguma coisa. E aí, Cristiano, se tu me permite, um bom exercício porque o Cristiano disse, tem que estar claro quem é o alvo, seu público-alvo, claro, o problema tem que estar claro, e os concorrentes, que é o que vocês fizeram nessa última quest. Por quê? Porque um bom exercício para você entender se seu valor é único e o que é que você está propondo de único, é entender qual é o valor que o concorrente está propondo. Então, sei lá, eu estou preocupado com idosos. Será? Tem cursos na web, não tem mais, não sei o que lá. Que valor esses caras desses cursos na web estão entregando? Ou eu estou preocupado com
a parte financeira. Aí disseram, tem também o não sei o quê, sei lá. A gente falou aqui dos consultores da parte financeira. Que valor esses caras estão entregando? Para poder você se posicionar e dizer, olha, eles não estão entregando isso que eu posso entregar. Então, para você propor o seu valor e saber que ele é único, tem que conhecer o valor do concorrente, tá? Ok? Alguma dúvida até agora, pessoal? Ou um comentário? E aí é claro, gente, que quando vocês forem propor a solução, ela é uma solução que ela tem por obrigação entregar aquele valor que vocês querem. Então, eu quero rapidez, então tem que ter uma solução que é coerente com aquela ideia de entregar uma solução que é rápida. Não é rápido, é ser bonito, porque o valor é estético. Beleza. Se é isso, você tem que construir uma solução que entrega aquele valor. Não é isso, é praticidade, beleza. Aí você vai dizer, como é que eu entrego? Entenderam? Então, a maneira de concretizar esse valor vai ser na outra aula. É outra questão. Se não tiver dúvida, já quer botar aí o vídeo? Posso, só que eu vou ter que... Peraí, eu tenho que sair... Eu tenho que usar... Eu estou no Firefox, vai dar certo. Não. Mas eu posso botar Esse vídeo é Luciano Meira há 30 anos atrás. Alguém quer colocar esse vídeo aí? O Fernando, só fiz a legenda. Eu tenho que switch... não, só um segundo, gente. Eu consigo. Você só tem que parar e entrar de novo com Share Sound. Com a opção clicada. Não, tá na boa. Eu vou aqui... Só um segundo. Preciso fazer um negócio. Preciso recompartilhar minha tela. Fernando, eu vou sair daqui a pouco, tá? Beleza, sai daquele jeito lá, sai daquele jeito. Derrubando tudo. Depois eu te mando o link da sala que acho que eu estava, tá? Link share, aí eu tenho que share o quê? Share, tem algum... Share Sound, né? Canto superior. Share Sound, beleza. Tá. Eu vou fechar aqui, que aqui tá... A criançada tá postando corrida aqui no corredor, tá... Então eu vou botar aí vocês. Hi there. Estão ouvindo? I'm here to talk to you today. Dá para ouvir? Sim, dá para ouvir bem. Luciano, só uma coisa, só um comentário, né? Esse vídeo, gente, é um modelo de micro pitch para o Vale do Silício, tá? Então ele é o que a gente chama de pitch de abertura, né? Que a gente espera que a partir de agora, quando vocês forem começar as próximas apresentações, comecem com ele. Parabéns aí, Luciano, pela pronúncia, viu? Muito boa. Vamos lá, beleza? Vou mandar play aqui, tá? About how to pitch your business in a way that's memorable. And I'm going to give you a technique that I call Mad Libs for pitching. So every good pitch, whether it's an elevator pitch, a 3-minute pitch at an angel forum, or even a 20-minute pitch at an investor, starts with a strong opening sentence. And I can't stress to you how important getting this opening sentence right is. So let's take a look at a model, essentially a Mad Libs model. My company, insert your company name, is developing a defined offering to help a target audience solve a problem with secret sauce. Sounds easy enough, right? Well, it's not. Most entrepreneurs mess this simple exercise up. So let's take a look at an example. My company, Socialista, is developing a social utility to help female consumers find deals online faster. Not so bad, not great. Let's look at ways to improve it. So we're going to start with the offering. Now, the first thing you need to do with an offering is be incredibly specific about what you're building. So it's not a social utility, because that could be a power company for all I know. It's an e-commerce site, right? That's a much clearer way of saying what you're making. You want to avoid buzzwords. I've actually heard someone say mobile social CRM. It's an iPhone application, right? You don't need to litter your pitch with buzzwords. And you want to avoid adjectives. Don't say something like revolutionary service. Say what it is, back-end software. You don't need to embellish what you make, just say what it is.
So next, let's take a look at the audience. Rather than saying female consumers, which is a type of demographic, try and be more specific, such as new parents who are female, or even 18 to 25-year-old female parents. But the more specific you are, the better it is, the more it makes you look like you understand your business. You want to specify your market. So rather than saying something really broad and undefined, like artists and musicians, which could include jugglers for all I know, you want to say unsigned alternative and electronic bands, for example. And last but not least, you want to clarify the buyer, the individual, especially if you're working in B2B markets. So don't say large businesses, because first of all, I don't even know what that is. Is it a Walmart store, Walmart the company, IBM? I just don't know. Say something like purchasing managers at multinational companies. So this actually specifies who in the business will be buying your product or service. So now my company, Socialista, is developing an e-commerce site to help new parents who are female find deals online faster. It's a little bit more specific, but it still can be improved. So let's take a look at the problem. You want to make sure that the audience can relate or understand what the problem is that you're trying to solve, and especially what you're building. So a lot of times people can be very vague here. Find deals online. Well, I can find deals online right now with Google. So how are you better than that? You also want to hint at a revenue model, because just finding a deal online doesn't mean anything. You need to theoretically have some sort of hand in that deal to make money. And last but not least, don't forget the secret sauce. And this is the way that your business either differentiates itself from the competition or hooks up with the consumer in such a way that makes it memorable. So how does this come out now? My company, Socialista, is developing an e-commerce site to help new parents who are female shop for hip baby products at wholesale prices with automated ordering of diapers and other staples. So the shop for hip baby products at wholesale prices, that's a cool problem statement, right? You don't associate hip products with cheap prices. And in terms of the secret sauce, this idea of automated ordering, yeah, that's something that keeps parents coming back because they're really busy. And if the diapers come every month, instead of them having to go online and ordering them, that keeps a brand affiliation going, etc. So you can try this yourself. Again, my company, insert your company name, is developing a defined offering to help a target audience solve a problem with secret sauce. Again, sounds easy enough, but it might be harder for you. Good luck with your efforts, and I hope you get your opening sentence right. Thank you, audience. Massa, eu vou deixar parada aqui para fazer essa tela para fazer duas observações. Uma é que nesse estágio que vocês estão, vocês ainda não vão estar preenchendo essa segunda lacuna aí. Até você pode dizer que é a sua companhia X, mas não importa. Está desenvolvendo uma solução, porque você às vezes não sabe exatamente qual é, mas o resto você tem que saber, que vai ajudar. Quem é sua audiência? Você lembra do que o Cristiano falou? Quem é o público-alvo? A resolver um problema, que vocês têm que saber qual é o problema. E a tal do molho secreto é a sua proposta única de valor. Então, esses três elementos aí de baixo, vocês, nessa altura, vão ter que estar sabendo. Depois a gente vai avançar mais, aí vocês vão poder saber exatamente qual é a solução. Aqui a gente vai fazer, digamos, de cabeça para baixo, certo? Então, esses três elementos é que são importantes. E vejam, gente, que ele enfatizou do fato de ser específico. Então, quando você for to help para ajudar o público-alvo, tentem ser específico no público-alvo. Por exemplo, se você tem pequenas e médias empresas, pode ser qualquer tipo de empresa, mas você pode dizer, olha, pequenas e médias empresas de tal setor. Ou o que ele falou lá, você pode ter quem é a pessoa na pequena e média empresa. Olha, nós vamos ajudar os gerentes de restaurantes. Tá entendendo? Nós vamos ajudar o diretor de RH. Então, quanto mais específico, melhor. Tá?
Exatamente. E aí, no nosso caso, no caso de vocês, só para pegar uns exemplos concretos, tem um pessoal lá do Residência Compartilhada que disse, não, a gente está preocupado com um público, vamos supor, universitário de 18 a não sei quanto tempo, que mora graduação e pós-graduação em repúblicas. Esse alvo, isso é um recorte, entendeu? Estudantes que moram em república. Massa. Pronto, fiz um recorte. É diferente de estudantes em geral. Exatamente. Certo? Ou mesmo idosos, eu estou preocupado com a questão tecnológica dos idosos. Idosos de que idade? Será que tem que ser mais específico? São idosos que têm gente para ajudar ou idosos que têm que se virar realmente e não tem muita gente? Então, vocês, quanto melhor entenderem o público, até porque tem um conceito importante que a gente vai falar mais na frente, mas que a gente já pode adiantar, que é o que o pessoal chama em inglês de early adopters, as pessoas que aderem mais cedo às soluções, que nós chamamos aqui de usuários afoitos, aqueles caras que estão loucos para uma solução nessa área, que vão começar a usar. Então, é muito importante no startup ter muita clareza de quem são seus usuários afoitos, porque é com esse pessoal que vai ajudar vocês a construírem a solução. Eles que estão dispostos a dar feedback, o que for, porque eles estão muito ansiosos por usar aquele tipo de coisa. Então, você começa desenhando ali. Você depois até pode ampliar seu público, mas você tem que ter muita clareza por onde você vai começar. Geber, e como é inovação, pode ser que boa parte dos potenciais usuários não estejam dispostos a testar uma coisa nova. E os early adopters não, eles estão dispostos e com o resultado que você vai ter dessa experimentação e do uso do early adopter, você constrói evidência para aquele cara que é mais conservador, a ponto de dizer, olha, eu não vou ser cobaia. Se eu vir o resultado positivo de alguém, eu uso aquele meio São Tomé. E aí é o que você tem a receita que o pessoal fala para conseguir pular aquele abismo, né? Para chegar no mercado de massa mesmo, que é aquele que quer ver alguma evidência de que a sua solução já funciona, né? Dificilmente você chega para alguém que não está aberto a experimentar uma coisa inovadora, você chega com a proposta, o cara fala, mas isso aí já funcionou? Alguém já usou? Você dizer, não. Então, beleza, então você volta aqui quando alguém tiver usado. E o Early Adopter, ele é a chave justamente para isso, que ele vai te dar essa evidência, esse case, além de, como o EGB falou, vai te dar ele está tão sedento por aquilo ali que ele vai construir com você, vai te dar feedback e você vai conseguir preencher as lacunas que você precisa para ter uma solução mesmo quando for chegar no mercado de massa. Pessoal, então, o pessoal que vocês têm consultado para fazer as pesquisas, para ter as evidências das propostas de vocês, poderão ser os seus primeiros usuários afoitos, né? Então, aproveitem desses grupos do WhatsApp que vocês estão fazendo as consultas, mantenham um contato com eles, porque eles vão ser importantes nessa próxima fase agora que vai vir. Daqui a um certo momento vocês vão construir alguma solução e vocês vão precisar ter um feedback deles, se essa solução atende às necessidades, se ele é usuável. Usuável é danado, né? Se tem usabilidade, né? Então, continue aí em contato inclusive, porque esses feedbacks são concretos, né, Bosco e Fernando? O cara vai te dizer, não estou conseguindo explicar não sei aonde, não entendi que é não sei o quê, por que não tem não sei o que lá? Então, quando você vai para o público mesmo mais amplo, você já resolveu um monte de problema com seus usuários afoitos, que não vão deixar de usar o seu negócio porque tem um defeito. Esse é o grande lance. Eles vão usar, não, mas eu estou gostando, mas tem esse problema. Aí vocês vão aprender com isso e podem desenvolver. Então, ter clareza dos usuários afoitos é muito importante. Por isso que esse trabalho de identificar, de fato, dores e desejos, muito mais do que colocar hipóteses a priori de vocês, é importante, porque se vocês encontrarem, de fato, dores de usuários ou desejos, eles vão, como o GB falou, se você tiver algum valor que tende a resolver aquela dor ou reduzir aquela dor ou, de certa forma, atender aquele anseio, a pessoa vai usar, porque ela está interessada naquela construção de valor. Então, é muito importante que esse processo de consulta e de vocês fazerem isso partindo dos usuários seja bem feito mesmo. Porque senão vocês vão construir toda uma narrativa e aí vocês não vão encontrar pessoas querendo usar. E aí vocês não vão conseguir avançar mais lá na frente.
Acho que é isso. Dúvidas, gente? Ô, professores, então, aquela, aquela lista de coisas que estava no vídeo, no final, a gente já, a partir da próxima quest, já preenchendo, pelo menos o que a gente já pode preencher, os três últimos, já mostrando nas apresentações? Isso. Quando começar a apresentação, começa por ele. Aquele é um pitch de abertura. Então, assim, ó, nós somos... Tu é de que equipe, Eber? Eu sou da equipe de acessibilidade tecnológica para idosos. Pronto, nós somos a equipe de acessibilidade para idosos, estamos... Aí coloca lá, ó, nós estamos desenvolvendo uma solução, como o Javier falou, não tem a solução ainda pronta, nós estamos desenvolvendo uma solução para ajudar mulheres idosas, viúvas que moram sozinhas a fazer suas compras de supermercado, com aí alguma coisa que é a proposta única de valor. Entregando alguma coisa que seja fácil de usar e que passe segurança para ele. A gente está chutando aqui, certo? Isso seria uma coisa que a gente vai dizer, ok, beleza. Isso. Aí depois você começa o pitch mesmo, olha, o problema é relevante, o contexto é esse, é a senhorinha as lá evidências que mora sozinha, mostra a evidência de que aquilo ali... Mas por que isso? Porque esse pitch de abertura, quem está interessado naquela temática, um investidor ou alguém... Opa, esses caras vão falar disso. Ou eles são o único que tem uma solução nova para tal público. Ou interessado em ver o resto do pitch. Tá entendendo? Porque quando você vai apresentar o pitch, nem sempre a pessoa está interessada em tudo. Esse aqui não me interessa não, mas a abertura, opa, isso me interessa. E é o que o pessoal chama, e o próprio Careca falou ali, do elevator pitch, né? Quer dizer que a metáfora é o seguinte, você entrou no elevador com um investidor, você tem mais ou menos o tempo dali do térreo até chegar no andar do cara, você tem 1 minuto para poder dizer para o cara, olha, bota dinheiro aqui na minha empresa. Você vai dizer o quê para o cara? Você vai dizer isso, eu sou empresa tal, entrego meu alvo é tal, endereça esse problema com essa molho secreto aqui. Pronto, você tem 1 minuto para dizer. O que eu acho bacana do pitch do elevador é que ele obriga a equipe a ter muita clareza de tudo, né? De qual é o público, qual é o problema e como quer resolver. Então, quando as equipes conseguirem escrever esse pitch de elevador completo no início, é sinal de que o projeto já está muito bem delineado. Então, para mim, essa é a principal vantagem do pitch de elevador, tá certo? Então, vale muito a pena fazer o esforço de materializar ele. Talvez não esteja completo na próxima aula, mas trabalhe à medida que for evoluindo o projeto para que esse pitch fique completo. Perfeito. Aí só uma anedota aqui, porque tem um professor na sala. Meu orientador dizia isso para a tese. Ele dizia assim, quando você conseguir escrever uma tese, o que você está fazendo na sua tese, em um parágrafo conciso, você está preparado para defender. Então, não está. Que é a mesma lógica, né? A lógica de você maturou, você tem clareza, quando você ainda está passando meia hora explicando o que é que você está fazendo, porque não está preparado para defender. Exatamente. Ok, gente? Bom, pessoal, não sendo chato, mas sendo, estamos com 21 alunos sem alocação oficial em equipes. Ele não sabe se desistiram. Assim, a partir de agora, ele vai assumir que desistiu. Né? Eu vi que entrou aqui agora a Miraneide. Esse pessoal que entrou agora, Cristiano, que a gente deu passou para ele as orientações, já estão preenchendo? Deixa eu mandar aqui o link da planilha final da alocação, certo? Então, gente, dê uma olhada, ver se seu nome está na lista e se você está alocado em alguma equipe. Se não tiver, avisa agora. Tá?
E aí a gente vai conversar os professores. Eu tenho que conversar contigo, isso, André. André Magalhães está aí? Tô aqui. André, eu preciso conversar contigo depois disso. Vai outra Tá. só para não Claro. aí. Miraneide, tu quer entrar em que equipe? Tem aqui, ó, moradia compartilhada, os que tem menos gente. gestão financeira e praia e lazer. Marta é gestão financeira, é? Isso, ela está falando no chat. Miraneide é com menos gente, a equipe com menos gente é a gestão financeira, tá, Miraneide? O Luiz está aí. Ele também não se inscreveu. Ele participou da equipe da Sala 1 de praia, mas ele não se inscreveu. Luiz? E o resto, assim, eu acho que assumi que... Para mim, na Sala Rita era o único que estava fora, assim. Assumi que desistiu, né? Vamos colocar isso lá no chat do WhatsApp? Talvez a gente coloque isso. O pessoal não está aqui hoje. Pronto. Eu vou colocar a pessoa que a gente... A lista de quem não não se está. inscreveu não vai aparecer. Eu não sei nem quem é o nome, né? Não entendi, desculpa. Porque eu pensei que aí era só quem estava... Para aparecer para ti aí, porque preencheu primeiro formulário, não? Para aparecer naquele teu aplicativo é porque preencheu algum formulário. Porque preencheu. Aquilo ali é quem tá, mas tem gente que não... Pelo menos uma pessoa que eu sei que não se inscreveu. E já está em equipe, já está na praia. Mas esses que estão aqui não estão inscritos, não. Pô, esse já pode ir lá para a discussão nossa. Então, vamos... Então, pessoal, vamos parar aqui a gravação.